Gente, gente, quando o nosso computador é ligado, pensa assim, se transporta lá para sua casa. Você chegou, você ligou o seu computador. Apareceu uma tela preta com várias letras brancas. Essa tela preta é chamada de BIOS. O BIOS é o primeiro programa a ser executado quando o seu computador é ligado. Então, quando você liga o seu computador, o primeiro programa a ser executado é o BIOS. Aqui, ó. Primeiro software a ser executado quando o computador é ligado. Qual que é a função do BIOS? Pessoal, vocês já devem ter percebido que até aparecer aquela mensagem de que o Windows está sendo carregado, a gente tem aí uns 10 segundos, né, de espera, sei lá. Você passa por 2 ou 3 telas pretas até chegar nessa de carregamento do Windows. É o BIOS, esse programa BIOS, quem realiza as rotinas de inicialização do sistema. Quer dizer que é ele quem executa todos os passos para inicializar o seu sistema. Por isso que ele é muito importante. E a gente fala que ele contém as rotinas de inicialização do sistema. Pessoal, o processo de inicialização do sistema é chamado de boot. B-O-O-T. Boot. Não se esqueçam disso. Eu escrevi aqui, ó. Boot. Então o BIOS contém as rotinas de inicialização do sistema. Ou seja, é o BIOS quem realiza o boot do sistema, do seu computador. No momento da inicialização, o BIOS faz um teste para saber se os componentes principais estão funcionando. Esse teste é chamado de POST, que significa Power on Self Test. Ou seja, quando o seu computador é ligado, por exemplo, se tiver algum problema na memória RAM, o seu computador vai ficar pitando. Ele vai ficar pã, 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 ali, indicando que está com um problema na memória RAM. Ou a placa de vídeo tiver com problema, ele também vai soar um apito. Ou então, o teclado não está conectado ao gabinete, à placa-mãe. Aí vai aparecer escrito teclado ausente. E por aí vai. O nome desse teste que detecta possíveis problemas de hardware é POST, Power on Self Test. E esse teste ele é realizado pelo BIOS. Pessoal, embora eu esteja falando de memória, o BIOS é um tópico especial porque ele não é uma memória, ele é apenas um programa que está armazenado em uma memória. Ou seja, o BIOS não é memória, o BIOS é software. Ele é um software que está instalado dentro de uma memória chamada memória ROM. Certo? Aqui, ó. Mais uma. O programa de configuração do BIOS chama-se Setup. Ô, Michel, mostra a tela do Setup aí para o pessoal sentir o que eu estou falando. Pessoal, essa tela azul aí é chamada de Setup. Esse programa é o programa responsável pela configuração do BIOS. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você ligar o seu computador, né, e você ficar pressionando a tecla Delete, ele vai cair nessa tela aí. Essa tela é chamada de Setup, ou ainda BIOS Setup. O Setup, ou BIOS Setup, é o programa através do qual eu consigo alterar os parâmetros do BIOS. Ou seja, eu consigo alterar o funcionamento do sistema por meio do Setup. Olha, essa é uma tela, é uma área que se você não tem muita intimidade, se eu fosse você, não mexeria, porque você pode causar alguns problemas no sistema, tá? Mas essa é a tela chamada Setup. Beleza? Michel, volta aqui. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos terminar aqui. Ó, ROM significa Read Only Memory. Ou seja, memória somente de leitura. Ô, gente, nada pode ser gravado numa memória ROM, apenas lido. Ué, mas o que vai ser lido se nada pode ser gravado? Ô, gente,
É porque essa memória ROM, ela armazena um software chamado BIOS. Ah, mas poxa, tá, gente, a memória ROM, ela é vendida como um chip virgem. Aí, fabricante da placa-mãe grava uma informação aqui dentro, que é o BIOS. E a partir do momento em que ela foi gravada, ela já não pode mais ser gravada. Ou seja, a memória ROM ela é gravada uma única vez pelo fabricante da placa-mãe. Tá? Isso, aí sim, ela já não pode mais ser gravada, apenas lida. Amigo, grave. Tudo que é ROM é apenas de leitura. A própria sigla diz Read Only Memory. Memória somente de leitura. Tá? Então a memória ROM, ela só pode ser gravada pelo fabricante da placa-mãe. Na verdade, ela não é ROM. Ela é um chip virgem. Quando ela é gravada, ela se transforma em ROM. Quer dizer que ela só poderá ser lida. Olha, gente, ela não é volátil. Quer dizer o seguinte, os dados que estão gravados na memória ROM, eles não são perdidos quando o computador é desligado. Mesmo porque, se fossem perdidos, não poderiam ser gravados novamente. Porque ela é somente de leitura. Agora, existem as variações, né? PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM. O que é isso? São tipos de memória ROM. Isso não é muito cobrado em prova, não. Mas na apostila de vocês tem ou vai ter isso aqui. Dependendo, né? Talvez vocês já estejam com a apostila. Mas a PROM, né, é um tipo de memória ROM que é o chip é vendido virgem e ele pode ser gravado uma única vez. É esse que eu falei com vocês. A EPROM, ela pode ser gravada e ela pode ser apagada e gravada novamente. Só que para ela ser apagada, é necessário que você tenha um equipamento, um aparelho, que ilumine essa memória com raios ultravioleta. Então é mais específico. A EEPROM, ela também pode ser apagada. Mas aí você precisaria de um equipamento que forneça uma voltagem certa para a memória. Aí ele apaga a memória. E a Flash ROM, né, é o tipo mais usado de memória ROM hoje. Ela pode ser reprogramada. Não é que ela possa ser totalmente apagada. Não. Através da instalação de um programinha, você consegue fazer modificações nessa memória. É o tipo de memória que a gente usa para fazer atualização de BIOS.